26 de agosto, semelhante e singular. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. O que Paulo não disse nesse texto? Primeiramente, ele não disse que Jesus veio em carne pecaminosa, mas em semelhança da carne do pecado. Em segundo lugar, o apóstolo não disse que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Isso seria equivalente à heresia docetista, que negava que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, mas apenas em semelhança de carne pecaminosa. Ellen White fala da natureza de Cristo de dois aspectos diferentes. Por um lado, ela enfatiza sua singularidade. Nesses textos, ela deixa claro que espiritual e moralmente Jesus não foi infectado pelo pecado. Ele não partilhou de nossa natureza pecaminosa, deteriorada e inclinada para o pecado. Ela declara: nunca, de nenhuma forma, deixe a mais leve impressão sobre as mentes humanas que uma mancha ou inclinação para a corrupção permaneceu sobre Cristo, ou que ele, de algum modo, tenha cedido à corrupção. Por outro lado, Ellen White fala da identificação de Cristo conosco. Isso é, sua natureza física foi afetada pelo pecado, partilhando nossa condição enfraquecida, deteriorada, caída e enferma. Note, Jesus não foi infectado pelo pecado, mas afetado pela queda em sua natureza física. O texto seguinte esclarece essa diferença. Ao tomar em si mesmo a natureza humana em sua condição caída, Cristo não teve a mínima participação em seu pecado. Ele foi sujeito às enfermidades e fraquezas, contudo, não conheceu o pecado. Não deveríamos ter qualquer má compreensão quanto à perfeita impecaminosidade da natureza humana de Cristo. Cristo foi afetado do ponto de vista físico em sua identificação conosco, como filho de Maria, mas não foi infectado do ponto de vista moral e espiritual em sua singularidade, como seu tipo único, gerado pelo Espírito. A missão de Cristo determinou a extensão de sua identificação conosco. Se Jesus tivesse nossa natureza pecaminosa, então a justiça da lei permaneceria sem ser cumprida. Pensem nisso hoje. Jesus esteve no mundo pecador assim como nós, mas ele não pecou, e nós dependemos da graça dele para assim não pecarmos e não sermos condenados à morte eterna. Um beijo e até amanhã.